Bem, primeiramente é importante esclarecer para o telespectador que o que nós estamos tratando aqui não é a regulamentação de um serviço público. Nós temos que diferenciar dois institutos jurídicos que são diferentes e que, portanto, têm uma regulamentação no Brasil distintas. Atividades que são econômicas, atividades comerciais, elas são regulamentadas pelo artigo 170 da Constituição. Okay? E, nesse sentido, quando nós falamos de atividades econômicas do Brasil, o Estado, o poder público, ele não tem poder de limitar essas atividades econômicas. Pelo contrário, o papel do Estado é de incentivar, de estimular e utilizar, diríamos assim, o seu poder de polícia tão somente para impedir monopólios ou que determinadas atividades econômicas fossem impedidas de ter uma autonomia. Outro tipo de instituto, que não é o instituto da atividade econômica, é o serviço público. Então, quando nós falamos, por exemplo, de aplicativos como o Garupa, o Uber, o Cabify, nós estamos falando de atividades econômicas e empresariais. São empresas de tecnologia que criaram uma plataforma por meio desses aplicativos e nestas plataformas elas oferecem a sua tecnologia para que ela seja utilizada com uma oferta e demanda para serviços de transporte. Então, na verdade, muitas pessoas cometem o primeiro equívoco de confundirem a real natureza do que são esses aplicativos, acreditando, por exemplo, que quando nós estamos falando deles, nós estamos falando de um serviço de transporte público, como é o táxi, por exemplo. Veja bem, quando nós falamos de atividades econômicas, como eu bem disse antes, os critérios são a livre iniciativa e a livre concorrência. Então, qualquer cidadão brasileiro, em qualquer parte do Brasil, é claro, desde que obedeça os requisitos formais para a abertura de uma empresa, ele pode começar uma atividade comercial. Posso abrir uma pizzaria em Goiás, eu posso abrir uma loja de roupas na Paraíba, eu posso abrir uma empresa de tecnologia no Rio Grande do Sul. Então, não há limites constitucionais, a não ser, é claro, alguns que observam algumas regras nacionais mínimas e a Constituição, mas dentro desse espírito a atividade econômica é livre. E a livre concorrência também, é claro, que é pautada a atividade econômica que busca evitar monopólios, ou seja, não tem justificativa para que somente uma atividade econômica seja exercida por somente uma empresa. Um exemplo que eu cito sempre é uma lei que, a meu ver, seria inconstitucional. Era uma discussão que se tinha até aqui na Câmara de Vereadores sobre a possibilidade ou não da vinda de grandes supermercados a Passo Fundo, redes de supermercados. Uma lei inconstitucional, porque eu não tenho como proibir, por exemplo, que um Carrefour ou que uma rede, seja lá de onde for, pudesse vir se instalar em Passo Fundo. Seria mais ou menos como donos de pizzaria em Passo Fundo proporem uma lei para que restaurantes de sushi não viessem à cidade. Isso é impossível, é inconstitucional. Então, nesse sentido, é claro que o Uber, o Cabify, essas empresas, elas estão exercendo vastamente a sua atividade no Brasil, mesmo sem regulamentação dos estados, dos municípios e da União. Por quê? Porque se eles obedecem, por exemplo, a Política Nacional de Mobilidade Urbana e os requisitos de atividade econômica do Brasil, eles podem prestar a sua atividade livremente, sem nenhum empecilho. Agora, claro, quando nós falamos dos serviços públicos, o privado ele não tem autonomia para exercer esses serviços públicos como quer, porque o serviço público ele é do Estado, é uma forma dele atender ao cidadão e ele escolhe como que vai atender o cidadão. Até o Estado pode prestar o serviço público diretamente, o Estado mesmo fazendo o serviço, ou se ele entender que é mais viável e mais eficaz, ele pode conceder o serviço público, a prestação, a um particular, uma terceirização desse serviço público. Nós temos duas hipóteses de concessão para a iniciativa privada dos serviços públicos. Uma é a concessão em si, um exemplo é a concessão do transporte público, e aqui em Passo Fundo até nós vivemos um modelo híbrido, porque nós temos uma empresa pública que faz a concessão, o serviço público diretamente, no caso é a Codevas, e nós temos também a concessão desse serviço de transporte público a outras empresas privadas, no caso a Coleurb ou a Transpasso. Outro tipo de serviço público que também é concedido à iniciativa privada é a permissão, no caso é a permissão do táxi. Então, a grande confusão que ocorre é que muitas pessoas, nem sempre somente os taxistas, eles confundem atividades econômicas que essas empresas de, por exemplo, tecnologia como o Uber, o Cabify e o Safer, que oferecem apenas uma plataforma tecnológica para que os interessados usem dessa tecnologia, eles confundem isso como se fosse um serviço público. E não é. Então esse é o primeiro grande equívoco que se faz. Porque, de fato, se fosse um serviço público, parlamentares não teriam iniciativa legislativa para começar esse tipo de lei, né? Nós temos poder para regulamentar algumas atividades econômicas, principalmente quando elas afetam ou prejudicam a coletividade. Um exemplo aqui em Passo Fundo que nós observamos dias atrás até
foi uma lei que regulamentou o tempo de espera em bancos e outras tantas leis que regulamentaram as atividades econômicas na cidade. Então, isso, tanto deputados estaduais, como federais, como vereadores, têm poder de fazer, regulamentar algumas atividades econômicas em alguns aspectos. Agora, serviços públicos, não. Eu até escutei alguns colegas vereadores argumentando que o vereador não teria competência de iniciar esse tipo de lei porque seria um assunto de transporte. Bem, aí nós teríamos que diferenciar o transporte como atividade econômica particular e o transporte como serviço público. Esse que é o ponto. A Constituição, ela estabelece que o único transporte que é serviço público é o transporte coletivo. Inclusive, no artigo 30 da Constituição, que fala do poder dos municípios, estabelece que a única obrigação do município de prestação de serviço público na área de transporte é o coletivo. Então, esse sim, claro que é a iniciativa do Poder Executivo, tange, claro, o transporte coletivo. Agora, nós temos outros tipos de transporte que a Lei 12.587, que é a Lei de Mobilidade Urbana estabelece, que são os transportes individuais. Então nós temos o transporte individual público e nós temos o transporte individual privado. O transporte individual público é a permissão de táxi e o transporte individual privado são esses aplicativos, por exemplo, tecnológicos, ou mesmo se você me ligar e pedir, olha, me dá uma carona e eu cobrar R$15. Isso é uma relação comercial, eu estou cobrando um preço, é uma atividade de transporte individual. Então nós estamos apenas tentando regulamentar essas atividades econômicas e nós não precisaríamos, até porque é importante salientar que o Uber e todas essas outras empresas, né, porque o Uber é só uma delas, nós temos diversas, como tu bem falaste, o Garupa, que é uma empresa gaúcha, elas já estão exercendo suas atividades econômicas em diversas cidades onde não há legislação e regulamentação. Então a questão é, o que nós deveríamos estar assim realmente discutindo, se de fato essas empresas podem prestar sua atividade econômica livremente, por que regulamentar? Simples, porque a prestação destas atividades econômicas estão inseridas num contexto social, coletivo. Então, se, por exemplo, nós podemos perceber que algumas atividades econômicas possam trazer algum prejuízo para a coletividade, no sentido de desorganização, a gente cria alguns critérios para que as atividades econômicas sejam exercidas com autonomia, com liberdade, com livre concorrência, mas dentro de algumas regras básicas para não prejudicar o todo. É o que nós estamos fazendo em Passo Fundo, inclusive no caso dessas empresas de tecnologia, tributando-as. Porque, de fato, como os permissionários do transporte de táxi, eles não exercem uma atividade econômica, eles não são tributados. Então, por exemplo, o permissionário de táxi não paga taxa de renovação de alvará, ele não paga IPVA, ele tem série de descontos para a compra do veículo. Agora, se, por exemplo, você fosse prestar uma atividade econômica, seja, por exemplo, de frete, você não teria esses descontos. Então, eu posso, enquanto representante do poder público, me questionar, devo tributar essas atividades empresariais ou não? Na verdade, se nós falássemos tão somente na questão do IPVA, que os taxistas não pagam, e são 124 permissões de táxi que nós temos em Passo Fundo, se nós tivéssemos 124 veículos de transporte individual privado em Passo Fundo sendo tributados no IPVA, e vamos colocar um valor baixo de IPVA, R$1.000, que geralmente até são valores maiores, mas R$1.000. 50% do valor do IPVA vai para a União, mas 50% fica no município. Então, se nós, por exemplo, falássemos de tributar somente 124 veículos, nós arrecadaríamos por ano mais ou menos R$60.000, que o município hoje não arrecada e, se não aprovar a lei, continuará não arrecadando. Qual será a nossa obrigação? Nós estamos fazendo uma lei que vai criar critérios, por exemplo, o motorista não poderá, aquele que se inscrever nesses aplicativos, né, não poderá ter antecedentes criminais, deverá contribuir com o ISSQN, deverá ter uma regulamentação para poder dirigir o veículo com habilidade, com segurança para o passageiro. Depois, a regulamentação específica dessa lei será feita por um decreto do Poder Executivo, caso ela seja aprovada, né? E a fiscalização do Poder Executivo será de distinguir se as pessoas que estão utilizando esses aplicativos sejam os motoristas, que são empresários, sejam os clientes que adquirem esses serviços, estão cumprindo essa lei. Então, por exemplo, não posso ser um motorista de uma empresa de tecnologia, do Uber, vou citar um exemplo, e pegar uma pessoa na calçada. Eu tenho que ser chamado pelo aplicativo. Então, essa é uma fiscalização que deverá ocorrer por parte do Poder Executivo, né? É importante salientar que esses motoristas, por exemplo, vamos supor que nós aqui façamos uma inscrição nesses aplicativos. Nós não seremos funcionários destas empresas, elas não são nossos patrões. Nós não temos nenhuma relação de emprego com essas empresas. Elas oferecem uma tecnologia, eu
individualmente contrato essa tecnologia, que também é uma relação comercial entre eu e essa prestadora de tecnologia, e o cliente que gostaria de ter, por exemplo, acesso a um transporte de modo mais fácil, ele pode usar esse aplicativo que é, diríamos assim, uma rede de motoristas individuais. Então, não há nenhuma relação, inclusive até o próprio Poder Judiciário já tem decidido vastamente contrário a demandas que tentam criar um vínculo de emprego entre motoristas e essas empresas. Então, a fiscalização será por parte do Poder Executivo de garantir que essa atividade econômica seja exercida dentro desses critérios. Eu acredito até que isso servirá também para melhorar o próprio serviço do permissionário de táxi, até porque isso é indiscutível que haverá uma concorrência econômica numa seara de demanda da população, que é o transporte. E isso acarretará, claro, tanto de um lado, no caso das empresas que prestam essa atividade econômica, como dos permissionários de táxi, uma melhora no serviço. Porque aqueles, por exemplo, que não estiverem aptos ou não atenderem às demandas da população, com certeza não ficarão no mercado, porque uma das lógicas do mercado, em qualquer circunstância, acredito que até na política não é diferente, é que se a gente não produz, a gente não continua naquela atividade que nós estamos prestando. Eu acho que a percepção do contexto social que o Brasil vive e uma sensibilidade para aprender a verdade. Eu sempre tenho a opinião de que quando as pessoas estão abertas ao diálogo e à verdade, elas chegam à verdade. Quando elas estão fechadas em preconceitos, elas não chegam à verdade alguma, ficam fechadas em suas posições. E na verdade, vejamos, se nós pegarmos, por exemplo, o celular agora, aqui, nós pegarmos o celular e abrirmos o aplicativo Garupa, aqui em Passo Fundo, ele já está operando, mesmo sem a aprovação do projeto. Ou seja, nós estamos discutindo se nós iremos tributar a prestação do serviço do Garupa ou não. Porque se nós não aprovarmos, por exemplo, essa lei, o Garupa não irá embora. Não tem como nós fazermos uma lei, o Garupa não poderá atuar em Passo Fundo. Isso é impossível, é inconstitucional. Então, assim como o Garupa, outras empresas certamente virão. O Uber também já está cadastrando motoristas na região. Então, eu acho que os taxistas perceberam que não adianta tentar fazer um movimento para barrar a vinda dessas empresas, porque isso é inconstitucional. Inclusive os municípios no Rio Grande do Sul, como por exemplo Tramandaí, que aprovaram leis proibindo a vinda desses aplicativos, certamente nos próximos meses nós veremos decisões nos tribunais derrubando essas leis, porque são inconstitucionais, vão contra a Constituição. Aquilo que eu falava lá no início, o artigo 170, que estabelece que toda atividade econômica obedece a dois critérios: livre iniciativa e livre concorrência. Então, é até importante salientar que o artigo 178 da Constituição, ou seja, a Constituição ela tem um capítulo específico para atividades econômicas, que começa no 170. O artigo 178, que está dentro desse capítulo da ordem econômica, ele fala sobre os transportes, ou seja, os transportes também estão submetidos à atividade econômica, então também obedecem esse critério da livre concorrência e da livre iniciativa. Por isso que atividades como o Uber, como o Cabify e o Safer estão se espraiando pelo Brasil inteiro. Inclusive Osório, que é um município de 30 mil habitantes, já tem, por exemplo, Uber, sem ter legislação que regulamente essa atividade, e diversas outras cidades. Então eu tenho plena certeza, até porque com a proposta de emenda do vereador Roberto Tozon, que visa aumentar o escopo da lei para que nós tenhamos também aplicativos de motocicletas, não é mototáxi, porque táxi, como eu falava também lá no início, é uma permissão de serviço público, isso é outra coisa, e depende da iniciativa e vontade do executivo. Se nós criarmos a possibilidade de aplicativos para transporte individual privado por meio de motocicletas, nós estaremos também criando um novo nicho de mercado. Vamos citar um exemplo aí. Nós temos um jovem em Passo Fundo que ele está pensando em criar uma empresa de tecnologia e oferecer esse serviço de tecnologia aos interessados. Cada motociclista será seu próprio empresário, dono do seu próprio negócio. Ele apenas pagará uma taxa a essa empresa de tecnologia, assim como os motoristas pagam ao Uber, por exemplo, para usar essa tecnologia. É a mesma coisa, por exemplo, que a TV Câmara aqui em Passo Fundo paga para ter acesso e uso de antenas de TV, porque não tem sua própria antena de TV. Tu paga para usar um determinado equipamento tecnológico.